Qual é, rapaziada? Galera, agora a gente vai enfrentar o ginásio do tipo lutador. E, rapaziada, a gente perdeu várias vezes, então eu resolvi que a gente ia ter que dar uma farmadinha. Como a gente não pode passar do nível 40, eu resolvi farmar até o 38, porque vai que na hora que a gente for enfrentar esse cara de novo, a gente sobe de nível, né? E chega num nível que o Pupitar não vai mais obedecer a gente. E galera, eu amo o Pupitar, mas se você for treinar ele, lembre de uma coisa, esse bicho tem fraqueza contra quase tudo que existe no mundo, tá ligado? E isso acontece, rapaziada, porque tanto o Larvitar quanto o Pupitar são tipo pedra e terra. Então eu peço desculpa pra vocês, porque provavelmente em algum momento aqui, em vários momentos aqui, eu devo ter falado como se o Pupitar e o Larvitar já fossem tipo Dark desde esses estágios, desde Larvitar e Pupitar. Só que o bicho só vira tipo Dark quando ele evolui pro Tiranita. Então foi mal, galera, se eu tiver errado aí a tipagem, mas eles são pedra e terra. E sabe o que isso significa? Que eles têm fraqueza contra água, planta, gelo, lutador, terra e aço. Sendo que água e planta dão 4x. Então, rapaziada, é bem complicado, tá ligado? Então, a gente teve que apelar pra dar uma farmadinha, né? Porque, pra surpresa de absolutamente ninguém, como o ginásio é lutador, eles têm vantagem contra a gente. E pior do que isso, cara, ser lutador já é um problema por eles darem super efetivo. Mas o cara tem uma Polymorph, e o Polymorph, ele é tipo lutador e água. Então, quando ele não destruía a gente dando um Focus Punch, se bem que a maioria das vezes dava pra evitar esse golpe, porque se o bicho levar um ataque enquanto ele tá canalizando esse golpe, o golpe falha, né? Mas o problema é que aí o bicho errava duas vezes esse Focus Punch. E aí, quando ele via que ele só errava, ele metia um Surf na nossa boca. E o Surf dá 4x no Godzilla. Então, vocês já imaginam o final da parada, né? No que dava, né? E, enfim. Ah, e outra coisa que vale a pena mencionar, galera. Como a gente não tinha nenhum ataque que dava dano nos bichos tipo lutador. Porque pra quem não sabe, além deles destroçarem a gente, basicamente Pokémon de tipo lutador não levam muito dano nem de pedra e nem de movimentos do tipo Dark. Então a gente teve que voltar lá na florestinha a pé, porque a gente não tem Fly ainda. Detalhe, tá? A gente não tem Fly ainda, a gente foi a pé lá pra ensinar o Headbutt pro Godzilla de novo. Se a gente eventualmente precisar de Payback de novo, que eu acho que provavelmente a gente vai usar de novo, tá tudo bem, porque tem aquelas escaminhas que dá pra achar pelo mapa, que a gente pode usar pra fazer um Pokémon lembrar um ataque que a gente fez ele esquecer, tá ligado? Então, sobre isso está tudo de boa. E outra dica que eu vou dar pra vocês, dá pra fazer um combo muito da hora se você tiver Double Team e ensinar Focus Punch pro seu bicho, porque aí você fica spamando Double Team até atingir o instinto superior, e como o Focus Punch só funciona se você não for atacado pelo inimigo, tipo assim, se o inimigo te atacar e ele errar, então você acerta o golpe, porque o golpe ele tem que canalizar por um turno e só é cancelado se você levar algum tipo de dano. E é isso, fica aí a dica do combo do Focus Punch do Double Team, caso vocês queiram fazer experimentos mirabolantes nesse tal de Pokémon. Depois da gente dar essa farmada, a gente pôde voltar aqui pro ginásio para enfrentar o cara de novo. E a estratégia consiste no seguinte, geralmente, como o Primeape também sabe Focus Punch, ele tende a usar Double Team várias vezes pra gente errar e ele poder acertar o Focus Punch. Então, nesse meio tempo que ele usou Double Team, a gente usa o Curse algumas vezes. Eu optei por usar 2 vezes porque, tipo assim, é arriscado a gente errar ele usando Double Team? Mas só 2 vezes ainda tem uma chance alta da gente conseguir acertar ele. E a gente acertando, né, a gente cancela o golpe. E outra que, como tem um turno só canalizando o socão que ele vai dar, então geralmente dá tempo da gente acertar antes dele destroçar a gente, porque esse movimento dá um dano muito absurdo, cara. E outra também que esse dano adicional é muito importante para nossa play, porque aí a gente destrói o Primeape mais rápido e o Poliwrath também, porque o Poliwrath tem uma resistência absurda, então é bom a gente ter um dano a mais para lidar com esse bicho, tá ligado? Ainda mais que a gente ainda corre o risco do Poliwrath dar um surf na gente e destruir a nossa gameplay.
Outra parada que foi de grande ajuda é que, por algum motivo que eu não sei, mas também não vou reclamar, porque isso facilitou muito o nosso trabalho, tinha vezes que o Primeape usava golpe tipo pedra na gente, e isso ajudava muito, porque a gente não leva dano de tipo pedra, já que o Pupitar é dessa tipagem, né? E assim, a gente levou um socão, mas a gente não levou IK, porque por mais que dê super efetivo, a gente usou Curse algumas vezes, então a resistência que a gente pegou a mais deu uma tancada nesse bagulho. Mas, cara, o Poliwrath é muito forte, e o pior, cara, ele pode não ter Double Team, eu já ia esquecer de falar isso, mas ele tem hipnoses, então se o nosso bichinho ficasse dormindo enquanto ele canalizava, acabou. Porém, o Godzilla tem aquela habilidade chamada Shed Skin, que basicamente é uma habilidade que cura qualquer efeito negativo que o Pokémon tenha. Porque o que acontece? Se o bicho deixar a gente envenenado, queimado, dormindo, ou com efeito de paralisia do tipo elétrico, tem a chance do Godzilla se curar desse efeito por causa dessa habilidade Shed Skin. Tem a chance de curar o efeito que o bicho tem. E literalmente o Godzilla se curou do sono. E ele acordou e a gente conseguiu fazer uma reviravolta aí na gameplay. E é isso, família. Muito obrigado por assistirem até aqui. Muito obrigado por acompanharem a nossa jornada ao lado do Pupitar. E eu vou postar isso aqui no canal também, se vocês quiserem assistir lá. Eu vou postar o mesmo vídeo que eu postei aqui, mesma musiquinha de fundo, e vou botar uma thumbnail totalmente nada a ver aí de alguma coisa. Eu vou pensar em alguma coisa até chegar lá.